pior de estreia de um governo. 13 retrocessos de Lula nos primeiros dias na presidência. Como você se sentiu com o conteúdo dessa matéria? Lula durante a primeira reunião ministerial, no Palácio do Planalto, em Brasília, Goiás. News Notícias. Sem mais delonga, vamos para a notícia no YouTube. Ouça este conteúdo. O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República completa uma semana neste domingo 8, com uma série de retrocessos, que tem colocado em alerta mercado investidor, pagadores de impostos e cidadãos comuns. Já nas primeiras canetadas, Lula revogou o decreto de Jair Bolsonaro, trazendo insegurança para áreas importantes do país, como o saneamento, que afetam diretamente a vida da população mais pobre. O petista também cancelou privatizações, desfez estruturas que davam bons resultados na educação, restringiu o acesso a armas, mesmo com a diminuição no número de homicídios no Brasil nos últimos anos, e apostou em medidas que aumentam os gastos públicos e oneram empresas e a população. Confira 13 medidas desastrosas do governo Lula nesta primeira semana. 1. Alteração no marco do saneamento. Medida do governo Lula. A Agência Nacional de Águas e Saneamento ANA passou a ser vinculada a 2 ministérios diferentes, Meio Ambiente e Cidades, e perdeu seu papel de editar normas de referência para serviços de água, esgoto e resíduos, contrariando o marco legal do saneamento, sancionado em julho de 2020. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse antes da posse que a legislação teria travado obras na área e, por isso, passaria por revisão. Segundo ele, todas as mudanças seriam feitas em diálogo com o setor privado e empresas públicas estaduais, responsáveis por mais de 85% do saneamento brasileiro, o que não ocorreu, porque é ruim. A nova situação tem gerado insegurança jurídica, com temor, retrocessos, já que o marco legal do saneamento é baseado no papel da ANA como reguladora do setor. O mercado de energia brasileiro teme que estatais ineficientes sigam atuando por muito tempo, sem um dispositivo que permita garantir que empresas e municípios operem com eficiência e cumpram as metas de universalização na próxima década. O marco legal do saneamento estimulou a concorrência no mercado de coleta e tratamento de esgoto e de fornecimento de água potável, ao vedar, por exemplo, contratações de estatais sem licitação pelos municípios. O dispositivo também estabelecia metas de saneamento, com pelo menos 99% da população tendo fornecimento de água até 2033, e 90% dos domicílios tendo acesso à coleta e tratamento de esgoto ao fim do período. 2. Ministério da Verdade petista, medida do governo Lula. Já no primeiro dia de governo, 2 decretos criaram órgãos da União que fazem lembrar o Ministério da Verdade do livro 1984, de George Orwell. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, criada dentro da Advocacia Geral da União (AGU), coloca à disposição de qualquer membro do poder público representantes judiciais em casos que envolvam desinformação. Já o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão, inaugurado na Secretaria de Comunicação Social (SECOM) da Presidência da República, pretende propor e articular políticas públicas para a promoção da liberdade de expressão, do acesso à informação e de enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio na internet, em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em nota à Gazeta do Povo, AGU afirmou que sob nenhuma hipótese a Procuradoria cerceará opiniões, críticas ou atuará contrariamente às liberdades públicas consagradas na Constituição Federal. O órgão afirmou, ainda, que a atuação se balizará em precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto. Já a SECOM não retornou os pedidos de esclarecimentos feitos pela reportagem, porque é ruim. Ambos os dispositivos devem facilitar processos de censura no país também. Por parte do Executivo, um jurista ouvido pela Gazeta do Povo acerca da nova Procuradoria avalia que, a pretexto de se defender a democracia, o que se terá um órgão voltado diretamente à busca de conformação de discursos. Ou seja, eles decidirão o que é o não defensável em uma democracia. Sobre o departamento, a adoção de termos subjetivos como desinformação e discurso de ódio em decretos governamentais é um preocupante sinal de censura. Na avaliação do especialista, quando eu uso discurso de ódio, eu me furto a dizer que leis foram violadas,
Qual limite do ordenamento jurídico foi ultrapassado? Explica. 3. Uso de linguagem neutra, medida do governo Lula. A abolição de terminações indicativas de gênero feminino e masculino nas palavras, que exprimiriam sexismo e discriminação, é uma das pautas da esquerda incentivada pelo PT e já adotada por ministros do novo governo. Pelo menos 6 deles usaram a chamada linguagem neutra, defendida por ativistas LGBT e criticada por especialistas. Durante a cerimônia de posse, todas e todes foram saudações adotadas pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria-Geral de Governo, Márcio Macedo, da Cultura, Margareth Menezes, da Mulher, Cida Gonçalves, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, porque é ruim. Além de comprometer a língua portuguesa, a adoção do gênero neutro é uma forma de impor a agenda identitária e ideológica esquerdista a toda a população. 4. Fim da Secretaria de Alfabetização, medida do governo Lula. Extinção da Secretaria de Alfabetização (CELF), criada no governo de Jair Bolsonaro. De nada adianta manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação, como era a CELF. A alfabetização brasileira regrediu absurdamente nos últimos anos, justificou o ministro da Educação, Camilo Santana, pelo Twitter, porque é ruim. A Política Nacional de Alfabetização (PNA), promovida pela extinta CELF, obteve bons resultados, reconhecidos pela UCD. Em 2017, após quase uma década e meia do PT na presidência, 33% dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental apresentavam níveis sofríveis de escrita e leitura no Brasil. 5. Mais ministérios, medida do governo Lula. Lula criou novos ministérios, indo de 23 no governo Bolsonaro para um total de 37, o que representa um aumento de 60%. Entre as pastas criadas ou reativadas estão portos, povos originários e igualdade racial. O governo alega que não haverá aumento de custos. A delegação que o presidente me deu foi ampliar para 37 ministérios sem elevar o número de cargos e sem elevar os custos com isso. Apesar de alguns duvidarem disso, nos conseguimos fazer. Temos a boa notícia que já está concluído, e já está feito, sem haver criação de cargos, exceto porque a lei exige, nos cargos dos ministros, declarou Rui Costa, em dezembro, porque é ruim, embora haja preocupação com o aumento de gastos uma vez que cada ministério precisa de espaço físico, insumos, funcionários e que o salário de um ministro, legalmente, é superior ao de um chefe de secretaria. A criação de novos ministérios também impacta a eficiência da gestão. De acordo com especialistas, o governo tende a se tornar mais burocrático com o aumento de pastas. 6. Incerteza sobre a UCD, medida do governo Lula, por meio de decreto, extinguiu a Secretaria Especial de Relacionamento Externo na Casa Civil, que coordenava os trabalhos no Palácio do Planalto para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com isso, paira uma incerteza sobre a continuidade do processo, iniciado em janeiro de 2022, quando a OCDE aceitou a candidatura do Brasil. Na Argentina, por exemplo, Alberto Fernandes nunca retirou o pedido feito pelo governo anterior, mas não tomou providências para o ingresso do país na organização. No ano passado, Celso Amorim, agora assessor especial de Lula, já havia dito que não há grandes benefícios em entrar no OCDE. Temos que ver isso com muito cuidado, e a poucos dias da posse, Fernando Haddad afirmou que Lula revisitaria em janeiro o processo de adesão do Brasil. A Gazeta do Povo procurou a Casa Civil para saber como fica o andamento do processo, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem, porque é ruim. Entre as vantagens de integrar o grupo, formado por 38 países que compartilham boas práticas internacionais, está a atração de recursos para o Brasil. Muitos fundos de investimento, fundos de pensão, fundos soberanos têm estatutos que os obrigam a investir só em países que têm grau de investimento ou são da OCDE. É dinheiro, energia, saneamento, transportes que não conseguimos atrair, analisa o jornalista Daniel Retiner.
7. Negacionismo na Previdência, medida do governo Lula. Ao tomar posse, o novo ministro, Carlos Lupe, disse não acreditar no déficit da Previdência e atacou a reforma aprovada em 2019. Para ele, não há motivo para enrijecer regras de aposentadorias e pensões, já que não haveria déficit entre contribuições feitas e benefícios pagos. A Previdência não é deficitária. Vou provar com números, dados e informações, disse na terça-feira a Gazeta do Povo. A assessoria de Lupe afirmou que estão dando uma revisada nos números e, por enquanto, o ministro não vai falar sobre o assunto, porque é ruim. De acordo com dados divulgados pelo próprio governo, em 2021, a Previdência Social registrou um déficit de R$ 262 bilhões. O número sobe para R$ 361 bilhões no ano, se forem somados servidores públicos e militares. A proposta de orçamento de 2023 prevê um déficit previdenciário na mesma faixa, de cerca de R$ 360 bilhões. Negar os números da Previdência é perigoso para o país, uma vez que a pasta é a principal responsável pelo saldo negativo orçamentário. A gestão Fernando Haddad na Fazenda tem falado em buscar um déficit inferior aos R$ 230 bilhões previstos no orçamento de 2023. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos 3 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Americana e a outra, Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Previsibilidade e segurança são importantes para o mercado financeiro. A ideia de que se possa dar previsibilidade e uma meta que seja factível dão um caminho. Vamos perseguir. Não pretendemos executar o déficit que está previsto. Tem que ser menos do que isso, afirmou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, na terça-feira 3. 8. Privatizações canceladas, medida do governo Lula. Por meio de um despacho publicado na segunda-feira 2, Lula determinou que os novos ministros tomem providências para interromper os processos de privatização de 8 estatais. A lista inclui a Petrobras, os Correios e a empresa Brasil de Comunicação, porque é ruim. Logo após a determinação, as 5 principais estatais listadas na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, perderam juntas quase R$ 32 bilhões em valor de mercado. As ações da Petrobras registraram queda superior a 6%. A debandada de investidores reflete a insegurança criada pela medida do governo federal. 9. Irresponsabilidade fiscal, medida do governo Lula. Durante a posse, Lula qualificou o teto de gastos como uma estupidez, prometendo derrubar a âncora fiscal do país, porque é ruim, juntamente com o cenário de incertezas criado pela revogação de leis e de privatizações. O receio fiscal tem deixado os investidores alertas em relação ao Brasil. Principal indicador da Bolsa Brasileira, o Ibovespa chegou a uma queda próxima de 4% nos 3 primeiros pregões do ano. O dólar valorizou 3% frente ao real, indo para R$ 5,45. Já o contrato de depósito interfinanceiro que funciona como um termômetro do comportamento dos juros, passou de 13,41% na virada de ano para 13,75% na última quarta-feira 4. Além disso, o governo corre o risco de ficar sem recursos para bancar promessas de campanha, como o reajuste do salário mínimo. 10. Oneração de grandes empresas, medida do governo Lula. Entre as primeiras medidas assinadas por Lula está a renovação de um decreto de Bolsonaro que reduzia em 50% a cobrança de PIS e COFINS para empresas que optam pelo regime não cumulativo. Lula também revogou um decreto de dezembro que prorrogava incentivos concedidos pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores PADIS. Porque é ruim, ao onerar grandes empresas, Lula mostra que quem vai pagar a conta pelo aumento de gastos públicos são os pagadores de impostos. Outra consequência disso é o custo de vida mais alto, onerando os cidadãos brasileiros. Lula, sem dúvidas, poderia utilizar outras alternativas para ter recursos para investir em programas sociais,
inclusive no longo prazo. A reforma administrativa, por exemplo, que daria fim a privilégios do alto escalão do setor público como licença-prêmio e férias de 60 dias, pode economizar cerca de R$ 330 bilhões considerando União, estados e municípios, em 10 anos, analisa o colunista da Gazeta do Povo Paulo Ebel. 11. Restrição de acesso a armas. Medida do governo Lula. Por meio de decreto, Lula restringiu o acesso a armas e munições, suspendendo o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores CACs. O objetivo seria a necessidade de aumentar a segurança da população, porque é ruim. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, houve redução no número de homicídios na última década, enquanto o total de armas registradas por civis no Brasil cresceu no período. Além disso, em um referendo em 2005, 63% da população se manifestou a favor do comércio de armas no país. 12. Ameaça abortista. Medida do governo Lula. A ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, declarou que o aborto é questão de saúde pública para o novo governo, afirmando que o que for possível avançar, nós vamos avançar, porque é ruim. Embora o governo preveja dificuldades com o avanço da pauta abortista no Congresso, Lula nomeará ainda em 2023 2 novos ministros do STF, o que evidencia uma corte ainda mais ativista que a atual. Embora os 2 ministros na iminência da aposentadoria tenham sido indicados por presidentes do PT, Rosa Weber foi indicação de Dilma Rousseff em 2011 e Ricardo Lewandowski de Lula em 2006. Lewandowski votou contra o aborto em caso de anencefalia em 2012. De acordo com especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo, a tendência é que novas nomeações ao STF tenham um posicionamento menos conservador em pautas caras à população, como o aborto, ideologia de gênero e descriminalização de drogas. 13. Confusão com a educação bilíngue. Medida do governo Lula. O governo decretou o fim da Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos de IPEBS, criada em 2019, dentro do Ministério da Educação (MEC). A pauta era encabeçada por Michele Bolsonaro. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Porque é ruim. Parlamentares de oposição e entidades de defesa de pessoas surdas criticaram a medida, recordando que, durante a campanha, Lula havia assinado termo de compromisso concordando com a manutenção da diretoria no MEC. Após a repercussão negativa, o governo voltou atrás na quinta-feira 5 e disse que a DIPEBS fará parte da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECAD), reativada por Lula.